Olá! Vamos começar mais um episódio da Bíblia Nossa de Cada Dia e hoje nós vamos meditar em Provérbios capítulo 22. Que bom ter você por aqui. Hoje eu vou me deter nas versões NVI e Revista Atualizada, ok? Eu até peguei uma ou outra referência da Revista Corrigida, mas em geral as palavras eram as mesmas da Revista Atualizada e, portanto, vamos nessa. Eu quero começar destacando logo o versículo número 1, que eu linkei com o versículo de número 4 e eu vou te explicar por quê. Veja só o que está escrito na NVI. A boa reputação mais vale que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais do que prata e ouro. Na NVI aparece a palavra reputação, né? Mas na revista atualizada, na revista corrigida, aparece bom nome. Então, o bom nome, né, é muito valioso. Como é bom ser estimado, né? Quando alguém olha para nós e fala, poxa, você é de confiança, eu boto fé no que você fala e no que você faz, né? Você é coerente. E, uau, como que a gente constrói um bom nome? Bom, um bom nome depende de uma atitude contínua, né? Quando a gente falha com a nossa palavra para com alguém, a gente está causando no coração dela a impressão de que nós não somos confiáveis. E aí a gente perde essa boa reputação, esse bom nome, né? E eu estava pensando, como que alguém reconstrói uma reputação, né? E o versículo 4, e foi por isso que eu linkei uma coisa com a outra, o versículo 4 na NVI vai dizer assim: a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Então, a riqueza, a honra e a vida, e eu vou me deter na palavra honra, óbvio, vem através de duas coisas: a humildade e o temor do Senhor. O que é a humildade? A humildade não é ser o coitadinho, não é ser o pobrezinho. Essa é uma falsa ideia. Humildade, de acordo com a palavra de Deus, significa colocar-se no lugar certo. Não é pensar a respeito de si a quem e nem além, ok? É nós nos vermos como filhos de Deus, capazes, que podemos recomeçar. Então, se você, por algum motivo, por alguma razão, você perdeu o seu bom nome, você não é visto pelas pessoas como alguém de boa reputação, seja porque você ficou devendo para alguém, seja porque você tomou uma atitude que causou nas pessoas essa impressão, eu quero dizer para você, nem tudo está perdido. Você pode trilhar um caminho de humildade, recomeçar, né? E o segundo passo, que é o super importante, é o temor do Senhor. O temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, a gente sabe que o temor, a gente tem aprendido aqui em Provérbios que temor não é medo. Aí eu tenho medo do Senhor, então por isso eu faço as coisas direito. Não, o temor do Senhor, eu traduziria de maneira simples que o temor do Senhor é o amor que a gente tem por Ele. E é o desejo que nós temos de viver a vida de acordo com os padrões dEle, não porque a gente tem medo dEle, não porque a gente perde salvação, não porque Ele não vai nos amar, mas a gente só busca fazer o que Ele está falando porque aquele que ama a Deus cumpre os mandamentos dEle. A gente quer agradar o coração de Deus como um filho quer agradar o seu pai. Claro, a gente sabe que como seres imperfeitos, a gente nunca vai poder retribuir o amor de Deus e a obra de Cristo na cruz. Mas eu não sei você, né? Eu expresso o meu temor ao Senhor amando Ele todos os dias e buscando morrer para minha vontade e fazer a dele, porque a dele é melhor que a minha. Então, se você de alguma maneira perdeu o seu bom nome ou a sua boa reputação, calma, não tá tudo perdido, né? Ah, eu era um mulherengo, hoje as pessoas olham para mim como um cara infiel. Dá para mudar isso? Dá. O que você vai fazer? Você vai ser o esposo de uma mulher só. Você vai ser uma pessoa que não atira para tudo quanto é lado. Você é uma pessoa que se reserva, que se respeita. Sempre dá para recomeçar, tá? Aquela ideia de, pau que nasce torto morre torto, né? Uma expressão mundana. Isso é uma mentira, né? Deus pode fazer nova todas as coisas. E se nós nos sujeitarmos a Ele, o recomeço está disponível para todo mundo. Ok? Outra coisa que eu quero destacar está no versículo 2. Olha o que está escrito. O rico e o pobre, e durante todo esse capítulo, várias vezes o Senhor vai mencionar a respeito do pobre. Eu não vou listar todas as vezes, mas eu só quero fazer relação com dois versículos. O capítulo 2, eu vou relacionar com os versos de número 22 e 23. Vamos lá. O versículo 2. O rico e o pobre têm isso em comum. Então, vamos ver o que eles têm em comum. O Senhor é criador de ambos. Ok? O que esse versículo traz para nós, como verdade, pelo menos traz para mim imediatamente? Que Deus não tem problema nenhum em uma pessoa ter mais recursos que outras, né? Deus não favorece mais o pobre e o rico, o Senhor não se agrada dele. Esta não é a questão. A questão não é o quanto a pessoa possui na carteira ou na conta bancária, mas é o orgulho, a altivez, a arrogância. Né? E a segunda coisa, se ambos são filhos de Deus, são criaturas dele,
ambos deveriam depender deles. Então, o pobre não depende da sua pobreza para se sentir coitadinho e o rico não depende da sua riqueza para se sentir altivo e como não depende de Deus. Tanto se temos muito como se temos pouco, temos o Senhor e deveríamos depender dele. É isso o que eu entendo assim, imediatamente olhando para esse versículo. E aí eu olho para o verso de número 22 e 23, que eu disse para você que eu ia linkar. Olha o que diz. Não explore os pobres por serem pobres, nem oprima os necessitados no tribunal, pois o Senhor será o advogado deles e despojará da vida os que os despojarem. Então a gente percebe que Deus ele lida com justiça, não com filhos preferidos, né? A partir do momento que ninguém explorar o pobre, Deus cuida do pobre, Deus cuida do rico. Então, o que tem que estar no nosso coração? Quer tenhamos muito, quer tenhamos pouco, vamos depender de Deus e não daquilo que temos. Ponto número 1. Ponto número 2. Não vamos tratar com desprezo aquele que tem menos. Se eu atendo um médico, eu atendo muito bem. Se eu atendo uma pessoa mais simples, eu atendo um pouco mal. Aí eu olho para ela e eu penso, ela não vai poder comprar, não vou nem tratá-la bem. Não, esse tipo de sentimento não pode estar no nosso coração, né? Isso não agrada a Deus. O próximo versículo que eu quero mencionar com você tem a ver com educação de filhos. E eu vou linkar o versículo 6 com o versículo 15. Vem comigo. O verso 6 fala assim, instrua a criança. Eu estou lendo na NVI, mas eu vou ler na outra também, na revista atualizada. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, ok? Segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Esta é a versão da NVI. A revista atualizada diz, ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Então, quais são as verdades que esse versículo traz para nós imediatamente? Eu acho legal a versão da NVI, embora eu goste mais da revista atualizada porque eu já tenho de memória, mas eu gosto muito da NVI porque fala de acordo com os objetivos que você tem para ela. Olha que interessante, né? A educação da criança não deveria ser algo assim, não planejado. Qual é o objetivo que eu tenho para os meus filhos? Que sejam profissionais bem-sucedidos, que temam ao Senhor, que sejam educados, que sejam bem-quistos. Quais são os objetivos que eu tenho? De acordo com os objetivos que eu tenho, eu vou traçar uma linha de trabalho contínua para sempre, né? Filhos são para sempre, né? Então, eu gosto muito da NVI porque ela dá essa intenção, né? Segundo os objetivos que você tem para ela. E se você nunca parou para pensar nos objetivos que você tem para o teu filho, legal você sentar e fazer uma reunião com o Espírito Santo e perguntar, pai, quais são os objetivos que o Senhor tem para ele e como que eu posso colaborar com isso, né? Uma boa profissão, uma profissão com a qual ele possa servir ao Senhor, né? Porque a gente não serve a Deus na igreja, a gente serve a Deus com a nossa vida em todo lugar que a gente vai. Então, legal traçar um caminho. Ensinar a criança no caminho tem a ver com estar no caminho com ela. Isso me lembra de Deuteronômio. Talvez faça você lembrar também. E o mais importante é a gente pensar na ideia do que significa a instrução e o ensino. Porque a instrução tem a ver com uma transmissão de um padrão, de um conhecimento, de uma verdade, mas também tem a ver com o exemplo. Então, quando a gente está falando de ensinar os nossos filhos, saiba que eles vão ver muito mais o que você está fazendo e eles vão copiar exatamente isso do que exatamente aquilo que você instruiu. Então, se você é uma pessoa desorganizada, mas você vive falando para os seus filhos que eles têm que catar a roupa que eles jogaram no chão, acredite, eles não vão mudar se você não mudar. Se você não come salada e quer que seu filho coma salada, não vai dar certo. Então, assim, aquilo que nós queremos para os nossos filhos, nós como pais, e se você não tem filhos ainda, já recebe essa dica, você precisa começar a mudar a sua vida. Se você quer que seu filho seja um homem de Deus, você precisa ler a Bíblia perto dele. Ele precisa ver que você tem o seu tempo com Deus. Se você negligencia ir ao culto adorar o Senhor para ir jogar uma partida de futebol, você está plantando um exemplo. E aí, isso vai valer mais do que as palavras. E por que eu linkei ao verso 15? Bom, o verso 15 diz assim, e eu acho que eu vou ler nas duas versões. Verso 15 da NVI. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Próximo, vou ler na revista atualizada. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Bom, estultícia ou insensatez está falando do quê? Da inclinação para o mal.
Eu sou educadora e eu sei que alguns educadores de nome muito proeminente, né, declaram que a criança ela é fruto do meio ou que ela é uma tábula rasa, mas a palavra de Deus fala que nós fomos concebidos com esta inclinação no nosso coração para o mal, né? A criança, por mais fofinha e boazinha, bonitinha que ela seja, num dado momento ela vai começar a expressar o egoísmo, a arrogância, e você percebe que aquilo está no coração dela e a Bíblia respalda isso, que é a nossa regra de fé. Então, se a estultícia, ou seja, se essa inclinação para o mal está no coração da criança, o que a Bíblia manda a gente fazer? Ela diz que, através da vara da disciplina, a gente vai afastar isso do coração dela. Então, se nós queremos ensinar a criança num bom caminho, tendo como vista algo que nós desejamos para ela lá na frente, nós temos que disciplinar as crianças agora. E quando fala de disciplinar, né, a vara da disciplina, além de ler as várias versões da Bíblia, eu estou lendo outros 2 livros que falam sobre provérbios, porque eu não trago para você somente aquilo que eu penso. Quando eu tenho uma dúvida, eu vou consultar alguém que já meditou nisso antes. E uma das coisas que um dos autores muito respeitados falou é que a vara da disciplina se refere a você corrigir o coração da criança. Não está falando de você espancar, não está falando de você fazer a criança sangrar, não está falando de você humilhar essa criança verbalmente, de maneira que essa criança não queira prosseguir, vamos falar dessa maneira. Eu já fiz um comentário sobre isso no outro podcast. Quando a gente fala de disciplina, a gente está falando de uma disciplina positiva, como a Bíblia nos manda fazer. A gente corrige o coração da criança porque nós queremos o bem dela, né? Se você não corrige, significa que você não ama. Então, se você vem de uma linha que acredita que sim, a criança ela é corrigida com a vara, ela toma 3 varadinhas, você vai orar com ela vai pedir perdão, ela vai entender o que ela fez de errado, vocês vão se abraçar? Ok, então faça isso, corrija mesmo ela. Se você é daquela linha que você pensa, não, Rita, eu corrijo a minha criança, a minha vara da disciplina é baseada na questão de semeadura e colheita. Quando ela semeia alguma coisa, a colheita dela é a restrição de algo que tem a ver com aquilo. Ela perde, né, ela está relacionado àquilo que ela fez. Então, ela vai aprendendo desde muito cedo semeadura e colheita. Ok, essa é a sua escolha como família. O que a palavra de Deus fala? Quando você usa a vara da disciplina, você vai afastar do coração da criança a inclinação normal dela. E isso vai trazer bênção. Veja que o Provérbios capítulo 6 vai falar assim, eu vou pegar agora, né, a revista atualizada. Ensina a criança no caminho que deve andar. Grifa essa palavra deve. É o caminho que a criança deve andar e não o caminho que a criança quer andar. Se os pais eles passam a fazer a vontade dos filhos para que os filhos não deixem de amar eles, o que acontece é que isso vai trazer problema. E não sou eu falando, é a palavra de Deus. O próximo texto que eu quero meditar com você... só uma coisa, que Deus nos ajude, né, gente? Eu tenho filhas também. Educar é todos os dias, é exaustivo, tem que ser com amor. A gente erra, a gente acerta, a gente recomeça com o Espírito. E a parte boa é que a gente tem Deus para nos ajudar com isso. Você tem o Espírito Santo, ok? Não se sinta sozinho. E, se quiser falar sobre isso, escreve alguma coisa nos comentários. Ou, meu nome é Rita Lettieri, me procura no Instagram, vai lá no meu inbox e a gente bate um papo particular, tá bom? Versículo de número 10 diz assim: quando se manda embora o zombador, a briga acaba. Cessam as contendas e os insultos. Bom, você quer que alguma briga, algum insulto pertinente, assim, que tem permanecido, que tem se estendido muito acabe? Você vai precisar ser seletivo com as pessoas com as quais você anda. Tá, isso não vale para casamentos, ok? Você casou, é uma vez só, é pro resto da vida. Receba, vai diante de Deus e busca um conserto. Mas se você tem um funcionário, se você tem uma pessoa que presta um serviço, se você tem uma pessoa com a qual você convive, eu, com muita humildade, te sugeriria uns passos aí. Eu anotei aqui 3 passos. A primeira coisa é a sinceridade, porque a Bíblia está dizendo para você não permanecer, para você mandar o zombador embora, né? Se está falando para você mandar o zombador embora, de repente você, como eu, você seja aquela pessoa que gosta de sempre dar uma segunda chance. Então eu diria para você, primeiro, use de sinceridade. Chame essa pessoa e diga, olha, o comportamento que você tem, ele não é legal, né? Se nós continuarmos dessa mesma maneira, não vai dar certo. Nós vamos precisar tomar algumas atitudes. Então, olha, você faz assim, a impressão que você gera com as suas palavras é assado, é importante você mudar. Segundo passo, a orientação mais minuciosa. Talvez essa pessoa, se você dá o primeiro recado, ela não entende direito. Você vai precisar chamar ela e falar, olha, qual que é o seu problema? Se você tem tempo, disponibilidade e vontade, dê essa orientação.
E por último, o ultimato. Se a pessoa continua zombando, causando brigas, fazendo fofocas, causando insultos, você tem liberdade na Bíblia para falar: bom, olha, eu vou rescindir o seu contrato, olha, você não vai mais trabalhar para gente, olha, de repente, se for inclusive um amigo, né, você se sujeita a uma amizade que as pessoas costumam falar, né, hoje em dia, uma amizade tóxica. Se ela é tóxica, você pode até tentar ser uma bênção na vida dela, mas se ela não quer te escutar e ela só te prejudica, você precisa tomar uma atitude. E, na verdade, o verso 10, ele está totalmente ligado ao verso 24 e ao verso 25. Olha o que diz aí. Não se associe com quem vive de mau humor. Olha que coisa, né? Nem vive de mau humor, não é uma pessoa que acorda de mau humor de vez em quando, mas assim, alguém que está sempre de mau humor, está sempre reclamando, está sempre, né? Enfim, negativa. Nem ande em companhia de quem facilmente se ira, né? Aquele homem iracundo, nervoso. Verso 25 nos diz o porquê. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal, né? É aquele diga-me com quem tu andas que eu te direi quem és, né? O fato de nós estarmos perto de uma pessoa que exibe um determinado comportamento causa para as pessoas do lado de fora a impressão que nós respaldamos aquele comportamento, que a gente concorda com aquele comportamento. Então, a Bíblia nos diz, não se associe, não tenha aliança com uma pessoa mal-humorada, né, que está sempre murmurando, que está sempre mal-humorada, que está sempre vendo o lado negativo de tudo. E o motivo disso é que você vai se tornar exatamente como ela. Então, você precisa ser intencional e seletivo. Quem são as pessoas que você vai trazer para perto? Pessoas com as quais você vai poder crescer junto. Se a pessoa não quer crescer junto, a Bíblia te dá liberdade para dizer: ame essas pessoas, ore por elas, semeie na vida delas aquilo que você pode semear, mas não entre em sociedade, né? Na versão NVI diz não se associe. Então, não entre em sociedade, porque você vai cair num laço, ok? Deus ama a todos e nós devemos amar também, orar por eles, mas nós não devemos nos tornar igual a essas pessoas. Isso desagradaria o coração de Deus. Quero destacar quase que finalmente o versículo 26 e 27 que diz: não seja como aqueles que com um aperto de mãos empenham-se com os outros e se tornam fiadores de dívidas. Se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama em que dorme? Por que eu estou destacando esse versículo? Eu já falei de fiador em outros provérbios anteriores, outros capítulos, e eu fiquei com aquela sensação de que eu precisava esclarecer isso. Hoje em dia, quando uma pessoa vai alugar uma casa, ela precisa de um fiador. E aí parece que a Bíblia está sendo um pouco má, né? Mas a Bíblia não é a má, tá bom, gente? A Bíblia nunca vai falar para você uma coisa ruim, né? Leia ela toda e você vai entender tudo, você vai entender o contexto, a grande foto. Então, por que nós não devemos ser fiadores? Porque quando você é fiador, você se empenha pelo outro. E o versículo vem trazer para nós, o versículo 25, 27, vem trazer a razão. Se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder, né, até a cama que você dorme? Então, poxa, Rita, eu quero ser fiador pela pessoa. Você tem que fazer uma pergunta no seu coração e você tem que ser muito honesto. Se eu for fiador dessa pessoa e acontecer qualquer situação difícil e ela não puder pagar, eu tenho recursos para pagar? 2. Se eu sou casado, eu tenho a aprovação do meu cônjuge para ser fiador e perder dinheiro por esta pessoa? Eu tenho, porque senão você vai lá, você se torna fiador, tua esposa, teus filhos sofrem o dano por uma coisa irresponsável, né? Não, então você precisa ter a aprovação do seu cônjuge. Então tá, você topa pagar. Você topa perder o dinheiro da família, vamos falar, né? Você vai pagar o preço. Ponto número 3. Eu vou continuar a mesma pessoa? Eu vou amar essa pessoa? Eu vou perdoá-la caso eu venha perder dinheiro por causa dela? Porque o que acontece? Quando alguém pede para que você seja fiador, a pessoa, em geral, não está pensando em te lesar. Ela está pedindo que você faça isso porque ela tem condições de pagar. Mas situações inesperadas acontecem. Então, a Bíblia diz, não seja fiador. Você quer ser fiador? Então, responda essas 3 perguntas. Eu vou pagar? Eu tenho dinheiro para isso? Meu cônjuge aceita? Estamos de acordo? E número 3, eu vou continuar igual com essa pessoa caso eu tenha que pagar a conta dela? E aí você me diga, ok? E para finalizar, os últimos 2 versículos, né? Versículo 28. Não mude de lugar os marcos antigos que limitam as propriedades e que foram colocados por seus antepassados. Esse versículo ele é maravilhoso. Eu vou ler na Revista Atualizada. Não removas os marcos antigos que puseram teus pais.
Em outras palavras, os marcos antigos da propriedade, como está na NVI, se refere àquele lugar protegido, né? Se refere à propriedade demarcada, o lugar onde está ali protegido, pertence a você. Os marcos antigos, ou seja, aquilo que foram colocados pelos nossos pais, se eles temiam a Deus, foram coisas para nos proteger, né? Quando os pais colocam marcos, quando os pais colocam limites, quando os pais colocam regras, ainda que a gente não entenda no momento, né? Se os nossos pais temem a Deus, eles com certeza estão falando algo para o nosso melhor. Claro que, obviamente, né? Se os seus pais não temiam a Deus, talvez eles tenham colocado alguns marcos na sua vida que hoje você começa a perceber que não era bem assim, que Deus ensina diferente. E a gente sempre pode preferir o ensino de Deus. Mas o que eu quero dizer é que aquilo que os seus pais, que temam ao Senhor, colocaram como uma regra, colocaram como um limite, acredite, é para o teu bem. É sempre para o teu bem. E para finalizar, versículo 29. E eu escrevi aqui na minha Bíblia, forte, porque realmente esse versículo já tinha me impactado muito antes. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real. Não trabalhará para gente obscura. Ou, vês um homem perito na sua obra? Perante rei será posto. Não entre a plebe. Esse versículo fala muito forte ao meu coração, porque ele fala objetivamente a... Busque habilidade, busque a prática, busque atualizar-se, busque um upgrade. Se torne uma pessoa perita naquilo que você faz. Não importa o que Deus te deu para fazer, não importa qual é a profissão que você veio a desenvolver. Busque ser um homem habilidoso. E se você se esmerar para aprender, para fazer aquilo que você já faz, você vai ser bom. Como que a gente se torna bom em algo? Pela prática, pela repetição, pela dedicação. Então, não baixe a guarda, vamos ser intencionais. Se você estiver passando por um momento na sua vida que você está tendo que desacelerar, seja por uma situação de saúde, financeira, familiar, ok. Mas já comece a planejar a volta, ok? Vamos com tudo para cima, vamos buscar nesse ano sermos peritos naquilo que nós fazemos. Um prazer ter você por aqui. Deus abençoe muito você, em nome de Jesus.